Você precisa fazer uma redação para sua prova de nível médio do TJ, ou então para uma prova de técnico judiciário de algum tribunal federal e não faz a menor ideia de por onde começar? Então calma que eu vou te ajudar. Meu nome é Júnior, eu sou servidor do TRT da Primeira Região e eu vou te falar tudo o que você precisa saber para você escrever uma redação e conseguir aprovação nesses concursos, ainda que você não seja acostumado a escrever ou mesmo que você nunca tenha feito uma redação na sua vida. Então bora lá? Se tem uma coisa que eu nunca fui bom, e se você já segue a gente aqui no canal há um tempo, você já sabe disso, é em escrever em português de uma forma geral. Português, para mim, era quase que o equivalente a qualquer língua estrangeira, de tão ruim que eu era, né? Enfim, antes de começar a estudar para concurso público, eu nem sequer sabia que existia morfologia e sintaxe. E para ser bem sincero, quando eu fiz até a prova do Enem, lá atrás, né, isso já tem muitos anos, enfim, deixa para lá quando que eu prestei o Enem, eu tirei 0 na redação. É isso, 0, não foi 1, não foi 2, nada. Eu zerei a redação. E se eu tô lembrando certo, nem em parágrafos eu separei aquela redação. Eu acho que na época eu não sabia que precisava fazer parágrafos em redação. Na época eu fiz tudo num blocão só, como se fosse quase um grito desesperado de quem não fazia a menor ideia do que está fazendo. E olha, eu não estou exagerando. A minha redação ela parecia, sabe aqueles textos de e-mail em corrente que você recebia lá nos anos 2000? Lembra? Aquela coisa do tipo, se você não passar isso para 10 pessoas, algo ruim vai acontecer? Bom, o algo ruim nesse caso aconteceu para mim e foi o meu 0 na redação do Enem. Mas sabe o que eu acho assim, o melhor, assim, o mais legal dessa história toda? É que mesmo com tudo isso, mesmo eu sendo péssimo em redação, mesmo sendo péssimo em português, usando esses macetes que eu vou falar com você aqui nesse vídeo, a redação ela acabou se tornando até um diferencial para mim quando eu fui aprovado no TRT. Isso definitivamente não aconteceu porque eu virei um gênio da escrita ou qualquer coisa parecida com isso. Bem longe disso. Foi justamente porque eu usei macetes simples que qualquer pessoa pode usar. E são esses macetes que eu vou te ensinar aqui agora. E o primeiro macetinho é justamente você não ter medo. Redação não é um monstro. Tenta pensar a redação como um jogo. Se você entender as regras desse jogo e você treinar esse jogo, você vai ficando cada vez melhor. E por falar em treino, a minha primeira dica aqui é a seguinte: faça pelo menos uma redação por semana. Ainda que nesse início você ache que está ruim, ou que você não saiba muito o que você está fazendo, só escreve. Isso vai te ajudar a perder o medo e a entender o que funciona melhor para você, beleza? Então bora começar a entender as regras desse jogo aqui. Começando pela estrutura da sua redação. Como que vai ser a estrutura da redação? No primeiro parágrafo, então, de novo, não faz que nem eu, não faça um blocão só, divida a sua redação em parágrafos, tranquilo? 4 parágrafos. No primeiro parágrafo, você apresenta o tema ali de uma forma direta, como quem abre uma conversa, sabe? Isso é o que a gente vai chamar de tópico frasal, que nada mais é do que a ideia central do texto. Aqui, você também vai antecipar, nesse primeiro parágrafo, os 2 argumentos principais que você vai desenvolver no segundo e terceiro parágrafos. Então, depois disso, a gente vai para o segundo parágrafo. Aí, nesse segundo parágrafo, você vai desenvolver o primeiro argumento que você apresentou lá no primeiro parágrafo. Aí você pode começar esse segundo parágrafo aqui com alguma coisa como, além disso, sabe? Ou por outro lado. Isso ajuda a conectar as ideias e manter o texto fluido. Então, depois a gente vai para o terceiro parágrafo. E no terceiro parágrafo você vai desenvolver o segundo argumento, aquele argumento que você também colocou lá no primeiro parágrafo. Aí aqui, para iniciar, você pode usar conectivos como ainda podemos analisar que, ou então não podemos esquecer que, sabe? Por que você vai fazer isso? Porque isso amarra as ideias e dá uma continuidade ao raciocínio do seu texto, beleza? Aí quando a gente chegar no último parágrafo, aqui vai ser a hora da gente fechar, né, a nossa redação com chave de ouro. Aí aqui a primeira coisa é uma proibição. Nada de você começar o seu quarto parágrafo ali com concluindo, ou então devemos concluir. Esse é um erro muito comum, isso pode soar repetitivo ali. A banca normalmente não gosta desse tipo de coisa. Então, no lugar disso, tenta começar o último parágrafo ali, né, o quarto, com um diante disso. Por exemplo, aí depois você vai reforçar a ideia principal de forma objetiva e clara, amarrando tudo que você falou nos parágrafos anteriores. Então essa vai ser a estrutura da sua redação. Agora, sobre o tema da redação. É muito comum a gente ficar com medo de aparecer um tema que a gente não conhece, ou então algum tema que a gente não tem muita familiaridade.
O que você vai fazer se aparecer um tema que parecer complicado ali para você, ou então você não souber muito o que dizer? Qual que é o macete aqui? É você trazer o assunto, né, ali do tema da redação da sua prova para algo mais geral. Como, por exemplo, você trazer essa ideia, por exemplo, para o lado de mídia, para o lado de família, para o lado de política, sabe? Até usar aquela famosa falta de planejamento governamental, sabe? O clássico. Como que eu posso fazer uma analogia aqui para você entender? Isso aqui, sabe quando você está no elevador com uma pessoa conhecida, ou então dentro de uma sala, você parou, encontrou alguém na rua, sei lá, é alguém que você conhece, mas você não tem muita familiaridade, você não sabe o que conversar com aquela pessoa, e você está com ela, aí você fica naquela situação constrangedora que você precisa puxar um assunto, mas você não sabe muito o que falar. Você já passou por isso? Quando acontece alguma coisa assim, eu tenho certeza que seu instinto é soltar logo um papo genérico do tipo, sei lá, o tempo tá meio louco, né? Aproveitando até esse calor todo que tem feito ultimamente. E aqui na redação não vai ser tão diferente disso assim. Qual que seria o segredo? O segredo aqui é que esses tópicos mais gerais, como por exemplo mídia, como eu falei, política e tudo mais, eles acabam funcionando como coringas que se aplicam aí, sei lá, a quase 70% dos temas possíveis que são cobrados ali, que são assuntos, né, de redação. Porque esses tópicos que a gente conversou, família, mídia, política, são assuntos que normalmente eles conseguem se conectar com várias situações, sabe? Então, ainda que você não saiba exatamente sobre aquele tema, você consegue trazer um pouquinho para esse lado. Então, são tópicos que normalmente são possíveis de relacionar com diversos temas diferentes. Isso pode te ajudar a argumentar sem fugir do tema e também vai manter a sua redação ali no foco certo. Claro, o ideal é você conseguir falar sobre aquele tema especificamente. Isso aqui é um macetinho caso você às vezes não tenha a menor ideia ou você não saiba muito para que lado ir. É um hackzinho para você usar ali na sua redação caso você precise, né, de uma ajudinha adicional. Tranquilo? Agora, outra dica essencial é sempre argumentar bem na sua redação. Não basta você citar alguma coisa, explique o porquê. Use frases como o motivo disso pode ser, ou então talvez isso seja causado por, para você mostrar uma reflexão e evitar afirmações que às vezes pareçam absolutas, especialmente se você não tem certeza de um determinado dado que você estiver colocando ali na sua redação. E se possível, se você não for muito bom em redação, ou ainda não souber muito bem sobre o que você está falando ali, aí especialmente mesmo se você não tem ideia do que você está falando, tenta incluir palavras ali do tema da redação dentro do seu próprio texto. Eu fazia isso pelo menos, ou então às vezes até tentar usar aquele texto de guia, que às vezes tem algumas redações, para você também incluir alguns trechos ali dentro da sua redação, às vezes até escrevendo de uma outra forma. Isso tudo vai garantir que você não fuja do tema, sabe? E que você fique ali no caminho certo. São alguns macetezinhos, como eu disse, para quando você não sabe muito sobre o que você está falando, beleza? Agora, um outro truque para quem às vezes está com um bloqueio com redação, ou então tem muito medo de escrever ali, se você está com realmente essa preocupação ali na hora da prova, é o seguinte: tenha um esqueleto de redação já pronto na sua cabeça. Tenta procurar na internet alguma estrutura de redação que sirva para quase todas as situações e já tenta memorizar isso. Tenta fazer isso sempre nos seus treinamentos. Você tem um esqueleto de redação na sua mente. Isso pode salvar você, especialmente em situações de pânico. E claro, não esqueça de treinar, como eu disse, pelo menos uma vez por semana. Quanto mais você praticar, mais confortável, mais confiante você vai ficar e melhor você vai se sentir no momento da sua prova. Agora, em relação à redação, até coloca aqui para mim nos comentários. Você já conhecia todos esses macetes? Algum deles te ajudou? Qualquer coisa, até volta nesse vídeo e já começa a aplicar essas dicas hoje mesmo. Aí depois você comenta aqui de novo qual dessas dicas te ajudou mais, ou então até qual explodiu mais aí a sua cabeça, né? Porque, por exemplo, essa até dos temas gerais foi uma que me ajudou bastante aí no meu caminho, né, em relação a concursos públicos na redação. Beleza? Então depois bota aqui nos comentários para mim que eu quero saber, tranquilo? Bem, espero que esse corte ele tenha sido útil para você. E claro, se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo também, não deixa de comentar, porque tudo isso ajuda bastante a gente a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você, que vão justamente te levar à aprovação no concurso que você deseja. Ah, e falando, claro, de conteúdo de qualidade, aqui na descrição desse vídeo
vídeo, no comentário fixado, tem alguns links que podem te ajudar bastante na sua preparação para esse concurso que você está estudando agora. Então vale muito a pena conferir. E para potencializar ainda mais os seus estudos, eu vou deixar aqui no card, nos cards finais, né, 2 vídeos para você assistir agora mesmo. Então escolha o vídeo que faz mais sentido para você nesse momento, mas eu te garanto, ambos vão te ajudar bastante, beleza? Então, te vejo nos próximos vídeos. Abraços!